Solenidade do Santíssimo Corpo do Senhor, Corpus Christi. Olá, paz e bem. Quero compartilhar com você uma reflexão sobre esta solenidade, esta festa da Igreja. Esta solenidade, ela nasceu na Idade Média, através da devoção eucarística, que surgiu para afirmar a presença real do Senhor na Eucaristia contra os erros do teólogo francês Berengário de Tours, que aplica o uso da razão e lógica no campo da fé. E a partir do raciocínio lógico, Berengário nega a possibilidade do milagre da transubstanciação do pão e do vinho para o corpo e o sangue de Jesus Cristo, pois o pão continua sendo o pão. Esta devoção surgiu a partir do ano 1110 na França e, sobretudo, lá na Bélgica, e está relacionada também às revelações da beata Juliana de Réthine, religiosa agostiniana, que foi da época, em 1209. O bispo de Liège marcou a festa em honra do corpo do Senhor para a quinta-feira da oitava da solenidade da Santíssima Trindade e celebrou-se pela primeira vez em 1246. O Papa Urbano IV, em conexão com o milagre de Orvieto em torno da Eucaristia, instituiu essa festa para toda a Igreja em 11 de agosto de 1264. Aconteceu que um sacerdote, assaltado por dúvidas sobre a presença real de Cristo na Eucaristia, enquanto celebrava a missa, viu que a hóstia consagrada manava sangue até tingir de vermelho corporal que até hoje é conservado na cidade de Orvieto, construída para esse fim. São Boaventura, um franciscano, e São Tomás de Aquino, dominicano, ambos em 1274, foram os delegados pontifícios para comprovar a veracidade do milagre. Mas com o Papa Clemente V, em 1314, é que esta festa se difundiu com mais rapidez. O Missal Romano, em 1570, denomina esta festa do Santíssimo Corpo de Cristo Santissimi Corporis Christi. O Missal de 1970 denomina a solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, Corporis et Sanguinis Christi. Ou seja, a reforma do Vaticano II menciona não apenas o corpo, Corpus Domini, mas também o sangue de Cristo, e com uma maior riqueza de textos bíblicos para exprimir uma visão do mistério eucarístico que leva em conta todos os seus aspectos. Completa-se assim a realidade integral do sacramento da Eucaristia. E a liturgia da palavra, neste ano chamado ano litúrgico A, ano em que estamos, com o texto do livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 a 3, capítulo 3, versículos 2 a 3, versículos 14 a 16. Recorda os grandes prodígios do Êxodo, a água e o maná. A queda do maná do céu é considerada como prefiguração da Eucaristia. A experiência do deserto levou o povo de Deus a compreender que o homem não vive só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. O pão verdadeiro, do qual o homem tem necessidade absoluta, é a palavra de Deus. Cristo é essa palavra e esse pão vivo. E quem come deste pão vive eternamente, diferentemente dos hebreus no deserto que comeram o maná e morreram. E em sua carta aos Coríntios, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 a 17, São Paulo lembra que a participação no cálice é comunhão com o sangue de Cristo e participação no pão repartido é comunhão com o corpo de Cristo. E havendo um só pão, nós, embora sendo muitos, somos um só corpo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, ao celebrar nesta quinta-feira,
Recordamos a Quinta-feira Santa também, dia da instituição da Eucaristia. Ambos os dias têm um projeto similar, mas não são um simples duplicado. A festa do Corpus Christi nos proporciona uma segunda oportunidade para ponderar o mistério da Eucaristia e considerar seus vários aspectos, isto mesmo. Esta solenidade nos convida a manifestar nossa fé e devoção a este sacramento, que é o sacramento da piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal, no qual Cristo é comungado e a alma se enche da graça. Quando nós recebemos a Eucaristia, a nossa alma, o nosso ser se enche da graça de Deus. Você percebe isso? Eu mesmo percebo. É a graça de Deus agindo em nós. Não dá nem para explicar em palavras, não é verdade? É um mistério. É o mistério de Deus que se funde em nós. O que, sobretudo, distingue a festa de hoje de todas as outras festas cristãs é a procissão. Isso mesmo. Bonito, né? As procissões de Corpus Christi, com aqueles tapetes bonitos. É o mais exterior nesta festa. Mas quando o exterior nasce de dentro, é também a manifestação de seu núcleo interior. A procissão do Corpus Christi nos faz descobrir que somos peregrinos sobre a terra. Não temos aqui a pátria permanente. Caminhamos pelo espaço e o tempo rumo à pátria celeste. Somos pessoas que devem deixar-se transformar, porque ser homem, ser humano, significa deixar-se transformar. Nossa temporalidade e os distintos lugares onde se desenvolve nossa existência se manifestam através de uma procissão. Isso mesmo. A solenidade de Corpus Christi é a festa que exalta a presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia. Precisamente por ser festa do sacramento, exaltamos o corpo e o sangue, pão e vinho eucarísticos de Jesus, sinal significativo e eficaz de sua presença entre nós. Mas neste caso, o sinal aponta para a comida fraterna, na qual o próprio Cristo se dá como alimento. E a comida fraterna e festiva não pode ser entendida sem comunhão, sem convivência com o Senhor Jesus e com os demais comensais, irmãos próximos. É certo que a Eucaristia constrói a igreja, mas a constrói como comunidade que partilha. A Eucaristia significa a aliança, que nos vincula aos demais. Não sou eu o único aliado de Deus individualmente. Todos somos solidários. Todos somos um povo de Deus. O mistério da Eucaristia tem muitas evocações. Isso mesmo. É memorial da paixão, é banquete de unidade, é antecipação da vida divina que compartilharemos com Cristo no céu. Por isso é necessário descobrirmos, uma vez mais, o que cremos e celebramos. O corpo que se entrega, o sangue que se derrama. A entrega é a essência profunda e última do Corpus Christi, ou seja, do corpo de Cristo, que devemos renovar constantemente. O cristão deve ser pão que se multiplica, pão de vida, pão de união, pão que sacia a fome. A exemplo de Cristo, que derramou seu sangue, o cristão deve converter-se também em vinho bom, de melhor colheita, que vai passando de mão em mão, de cálice em cálice, para que todos bebam a salvação e não a morte. Além disso, a Eucaristia, dom de Deus, nos ensina a valorizar que o homem não somente vive do pão humano, e sim de tudo quanto sai da boca de Deus. E nos assegura o socorro especial do Senhor na travessia do deserto da vida até chegar ao banquete eterno. Olha, comer a carne do Senhor e beber seu sangue é habitar nele, e ele em nós. A Eucaristia tem duas dimensões: sua celebração, a Santa Missa, e sua prolongação, com a reserva do pão eucarístico no sacrário, para os enfermos
e para o caso de viático e a conseguinte adoração que lhe dedica a comunidade cristã. A finalidade principal da Eucaristia é sua celebração e a comunhão com o corpo e o sangue de Cristo, que quis ser nosso alimento para o caminho da vida, a fim de que sejamos vida também para os outros. Lindo tudo isso, não é? É muito profundo, é maravilhoso. Eu gostaria de continuar essa reflexão falando um pouco sobre o Evangelho de hoje, que é João capítulo 6, versículos 51 a 59, em que Jesus diz que sua carne é verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida. Mas eu vou deixar para fazer no próximo áudio. Para não ficar muito longo este áudio, eu vou fazer um só sobre o Evangelho agora. A Eucaristia a partir do Evangelho de hoje. João capítulo 6, versículos 51 a 59. Que Deus abençoe você, sua família. Um forte abraço e fique na paz.